Seja bem-vindo, professor e professora, à grande aventura que é a prática da docência por meio do fascinante universo dos quadrinhos. Na aula de hoje, HQs, mídia parceira da pedagogia e do currículo. A professora Cláudia Salles vai mostrar as histórias em quadrinhos como produção artística e cultural de grande influência na sociedade, pedagogia e currículo. Produção essa que permite a reflexão dos valores, atitudes e riqueza histórico e cultural, e que contribui de modo interdisciplinar para uma compreensão reflexiva e mais prazerosa dos conteúdos educacionais. Devido à influência grande da mídia na escola, hoje em dia é pedido para que o professor ele seja muito mais do que um mero transmissor de informações. Esse tipo de pedagogia, que é denunciada até por Paulo Freire, né, naquela pedagogia somente do transmitir, da educação bancária, não faz o menor sentido no nosso contexto. E daí pensar em outras possibilidades educativas, em outras plataformas onde a gente possa trabalhar os conteúdos escolares é fundamental hoje em dia para o professor se apropriar. O que vem na cabeça dos professores, de uma parcela dos professores e da população de uma maneira geral, são os conteúdos mais tradicionais, a matemática, o português, ciências, história, geografia. Mas, na verdade, o currículo está para além dessas questões disciplinares, né, do currículo formal. A gente entende que o currículo é algo que extrapola os muros da escola e está presente principalmente em todo material informativo. Dizer que uma televisão com seus conteúdos programáticos não tem um currículo, não tem uma intencionalidade formativa, é uma ingenuidade por parte de quem assiste. Todo material que é produzido, seja na televisão, seja revista, seja rádio, seja na internet, ele tem um currículo próprio e isso a gente chama de currículo cultural. E daí a importância de se trazer o quadrinho, porque o quadrinho já é uma mídia aceita por um público infanto-juvenil, já tem uma popularidade conhecida, já tem um público leitor conhecido, é de fácil acesso, fácil consumo, é barato de ser adquirido, pode ser produzido de uma maneira muito fácil dentro da sala de aula. Então, trabalhar os conteúdos escolares de forma interdisciplinar, quer dizer, dialogando com as diferentes disciplinas do currículo formal e de maneira transdisciplinar, ou seja, através do currículo, permeando todas as possibilidades curriculares, o quadrinho ele traz essa possibilidade de trabalhar os conteúdos dessas duas formas. E daí é importante que o professor se aproprie dessa mídia. O que eu posso fazer na minha prática didática? E aí, você que leu o fascículo, viu que eu deixei 10 pontos que eu acredito que sejam importantes para que você esteja revendo a sua prática didática e como está utilizando os quadrinhos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não pode estar usando o quadrinho só por moda. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que para você usar um recurso, você precisa de fato estar aceitando, incorporando ele na sua prática didática. A segunda coisa é que você tem que ser de fato um professor reflexivo, né? Você esteja usando o quadrinho, mas pensando e refletindo se o que você está fazendo de fato está sendo bom para os seus alunos e para a sua prática docente. A terceira coisa é que você tem que estar aberto a possibilidades diversas, inclusive você tem que estar atento às pesquisas, ao que está acontecendo, refletindo sobre as novidades que estão surgindo no campo da didática. Quarto, entender que o quadrinho ele é uma possibilidade criativa enorme. Então, dentro de um panorama de complexidades culturais que se tem, você está abrindo o leque para incorporar na sua prática um objeto que te permite a multiplicidade de produções criativas. Outro ponto importante é que o quadrinho ele é uma fonte de informação. A gente, às vezes, prioriza uma fonte exclusiva, que é o livro didático. Ou então, a gente traz o filme como um outro recurso paralelo. Amplie esse repertório, inclua o quadrinho dentro dessa possibilidade de fonte de informação.
A outra questão é com respeito à criatividade. Dentro da diversidade criativa, o quadrinho ele te dá possibilidades para criações diversas dentro de sala de aula. Possibilidade de criação de vídeo, criação de maquetes, criação de texto, discussões das mais diversas. Então, ele amplia o teu repertório criativo em sala de aula. Outro ponto importante é que essa criatividade, ela não é só exclusiva do material. Ela é criativa para a tua prática docente. Incorporar o quadrinho na sua didática é, antes de tudo, assumir um compromisso criativo com a sua prática docente. Um ponto também que já foi dito aqui nessa videoaula é ajudar os alunos a decodificar aquilo que é texto, mas também aquilo que é imagem. O quadrinho, ele é uma mídia peculiar exatamente porque ele é a junção de texto e imagem. Ele não é só texto, ele não é só imagem. Ele só se torna quadrinho quando tem assim, essas duas coisas trabalhadas em conjunto. Então, a leitura da imagem é tão importante quanto a leitura do texto. Ajude os seus alunos a decodificarem as mensagens que estão nas entrelinhas das imagens. Outro ponto importante é a criação das gibitecas. Estimulem as suas escolas a construção de gibitecas, porque a gibiteca é o espaço por excelência onde acontece a leitura, a produção, a discussão sobre esse material que é tão rico. Utilize as HQs para trabalhar diferentes temas. Vocês não precisam ficar presos aos temas dos livros didáticos, do currículo formal. Explore, amplie o campo de temas e possibilidades de discussão em sala de aula através do quadrinho. Então, traga os temas transversais, são possibilidades riquíssimas que vocês podem estar trabalhando em sala de aula. Então, trabalhar meio ambiente, questões de raça e etnia, o respeito a religiões, questões de ética, cidadania, são importantes e você tem muitas histórias que podem estar ajudando na sua prática e na discussão desses assuntos em sala de aula de maneira transdisciplinar. E, por fim, a pedagogia de projetos. Trabalhe com projetos. Nós temos dicas de 3, mas numa pesquisa, até mesmo na internet, você vai ver que existem muitas possibilidades de se trabalhar com projetos e quadrinhos na sala de aula. O projeto é uma ferramenta riquíssima, porque ele possibilita os processos criativos, a autonomia, possibilita a colaboração entre os alunos e professores. Não existe o que tem o conhecimento e o que recebe. Alunos e professores estão trabalhando de maneira em conjunto, em pé de igualdade. Não existe aquele que sabe e aquele que não sabe. Todos em conjunto estão empolgados de forma lúdica na construção de um conhecimento específico. O que eu posso fazer na minha prática educativa é incorporar cada vez mais os projetos e deixar esse modelo de aula conteudista para segundo plano. Então, são 10 pontos que são fundamentais para inovar a sua prática pedagógica e incorporar os quadrinhos na sua prática docente. Eu deixei 3 propostas de projeto que você, professor, pode estar usando na sua aula. O primeiro projeto é o projeto Nona Arte. É um projeto onde você faz da sua sala de aula uma sala de leitura. Escolhe um tema específico que queira ser tratado entre os alunos e pede para que os alunos tragam, né, revistas, se é cartoon, se é mangá, se é tirinha, não importa. Você pede para que os alunos tragam revistas e histórias que tratem daquele tema, que toquem, nem que seja tangencialmente sobre aquele tema. E aí você vai fazer uma discussão em sala de aula. É importante que você, professor, não esteja só atento ao texto que está nos balões das histórias, mas que você consiga fazer uma interpretação da imagem, ajude os alunos a decodificar a imagem que está na história, fazer uma leitura muito mais crítica sobre o quadrinho que está sendo ali colocado. E depois que essa discussão esteja finalizada, você pede para que os alunos façam uma transposição dessa história para uma outra mídia. O segundo projeto é o projeto H-Texto. Aí, esse projeto especificamente, o professor não vai pedir que o aluno traga
os quadrinhos não. O professor vai escolher aquele quadrinho que ele acredita que se encaixe melhor naquilo que ele quer debater em sala. E com uma grande dificuldade que eu percebo que os professores dizem, eu não uso quadrinho porque às vezes meu aluno é da rede pública de ensino e ele não tem condições de comprar. O acesso para comprar determinados quadrinhos é inviável. E a sugestão que eu faço é que o professor, uma vez que escolhe a revista que quer trabalhar, a história que quer trabalhar, ele digitaliza o material e aí você faz a projeção da história na sala de aula. E faz a mesma coisa do projeto passado, faz a leitura com os alunos, não esquecendo de observar principalmente, fazer a leitura das imagens, não ficar limitado somente ao texto, fazer esse jogo do texto e imagem, que essa é o grande diferencial do quadrinho, né? E ao final disso você vai fazer uma síntese do assunto e pedir que os alunos eles façam essa devolutiva do que entendeu do processo através de produções de texto. Então, é um projeto específico para professores que gostam de trabalhar a questão da escrita, da produção de texto. E, por fim, o terceiro projeto que eu coloco como sugestão é algo bem prático mesmo, que é a construção de uma gibiteca. Porque aí você tem 2 projetos e você pode estar pensando assim, mas na escola não tem um quadrinho, não tem como eu trabalhar, falta recurso, falta material, falta tudo. O que é que eu faço? Então começa pela gibiteca. Então começa de trás para frente, do terceiro para o primeiro. Bom, gente, agora de professora para professores, continue estudando. Faça todo o curso, continue lendo, pesquisando, incorporando os quadrinhos à sua prática docente. Sei que tem as suas dificuldades, a escola já tem os seus problemas, mas é uma mídia apaixonante e à medida que você for pesquisando, que você for lendo mais, eu tenho certeza que você vai se apaixonar cada vez mais. Você não se arrepende e os seus alunos vão ficando cada vez mais apaixonados, que também vão adorar, vão ver um professor mais lúdico, mais criativo, mais participativo, mais ativo na sua sala de aula. Então, continue, fica aqui o meu estímulo para vocês. Existe um grande caminho a ser percorrido até que os quadrinhos representem de fato um recurso expressivo presente nos mais diversos ambientes educacionais. Porém, muitos preconceitos já foram vencidos e cada vez mais os quadrinhos estão nas salas de aula. Continue assistindo às nossas videoaulas aqui no canal Futura e fique ligado no seu ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!